ao professor Malheiros e depois ao professor Nogueira, e fazemos a conclusão final. Aí nós vamos pedir para você se retirar remotamente e depois voltar, tá bom? Tá. Só para avisar, eu comecei a gravar, porque um pedido, né, da Exato, eu professora esqueci desse detalhe. precisa gravar, eu já comecei aqui para não correr o risco de esquecer. Exato, todo mundo esquece. Então, vou começar aqui a apresentar. Deixa eu colocar minha tela. Tá aparecendo minha tela certinho? Tá. Sim. Bom, então, né, o meu tema é inovação sustentável, né, as startups como um instrumento para o município de Macaé alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, a grande questão da pesquisa é tratar qual a contribuição das startups para o alcance desse desenvolvimento sustentável. E, inicialmente, a pesquisa é focada em Macaé, né, um lugar que sediou um programa de startups e que acredito que possa trazer subsídios para, de fato, fazer uma análise dessa contribuição e conseguir extrapolar alguns conceitos, né, de uma melhor forma. Mas antes de falar das startups, é importante enfatizar também o que se entende por conceito, né, de inovação sustentável. Então, a inovação, de uma forma mais simples, é algo novo, que gera impacto no mercado e na sociedade. E, por outro lado, o desenvolvimento sustentável é atender as necessidades presentes sem comprometer as necessidades das gerações futuras. E inovação sustentável é um instrumento pelo qual, né, organizações e governos podem criar novos produtos, serviços, processos voltados para a melhoria desses indicadores de desenvolvimento e fazendo com que essa inovação atinja os objetivos de desenvolvimento sustentável. E quando eu falar, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eu estou me referindo aos 17 ODS da ONU. Com relação às startups, a gente fala sobre empresas que têm 3 características principais, e as características são o grau de inovação, né, replicabilidade e escalabilidade do seu modelo de negócio, né? E a cleantech são consideradas startups com focos em soluções para o meio ambiente, e que, embora a gente esteja aqui falando, né, a pesquisa seja um conceito mais amplo de sustentabilidade, mas essas startups elas têm um perfil para alcançar o desenvolvimento sustentável. E a pesquisa objetiva avançar nessa fronteira de conhecimento sobre as inovações que tenham contribuição, né, no desenvolvimento sustentável e que tenham sido desenvolvidas por startups, e dessa forma estabelecer um arcabouço técnico conceitual para orientar governos, universidades e empresas em iniciativas que favoreçam o desenvolvimento, né, das inovações sustentáveis e criação de startups com essa temática, né, cleantechs, contribuindo para a diversificação da economia e criação de postos de trabalho qualificados em consonância com a preservação dos recursos naturais e melhoria na qualidade de vida da população de Macaé e região. E aqui eu trouxe um quadro que eu coloquei lá mais estilizado, né, que eu coloquei lá no documento de qualificação, e aí a metodologia, né, mostrando as questões envolvidas no trabalho, linkados aos objetivos específicos e os respectivos métodos que eu estou utilizando, né, para responder cada uma dessas questões. Então, a pesquisa ela foi dividida em 4 etapas. A primeira etapa de revisão da literatura já foi realizada. A segunda etapa com pesquisas, né, com dados secundários, para mapear o segmento de cleantechs no Brasil, está em andamento. A terceira etapa
pesquisas, né, com ex-participantes, com startups participantes do projeto, e também um projeto piloto do desenvolvimento do desafio Macaé Mais Sustentável. E, ao final, um estudo comparativo entre os cenários das startups cleantechs de Macaé e Stavangem. E aqui o artigo, eu vou só falar sobre o artigo rapidinho. Então, nesse artigo, né, foi feita uma revisão bibliográfica sistematizada sobre o tema, que culminou, né, num artigo definindo o conceito de inovação sustentável e buscou também estabelecer um quadro teórico entre inovação, sustentabilidade e interfaces, né, utilizando um método bibliométrico. Então, eu iniciei com uma introdução, vou passar essa parte, para não ficar muito extenso. E depois desenvolvi, né, uma análise prévia, com alguns trabalhos, encontrados, né, nessa pesquisa, sobre esses temas e diferentes, conceitos. Porque ao analisar, a inovação sustentável, a gente encontra, diferentes termos, né, como ecoinovação e inovação verde, que eles têm diferenças e similaridades. Então eu abordei um pouco, sobre cada um desses conceitos. E a metodologia, ela foi, realizada em 4 etapas, né, as etapas de pesquisa, refinamento e análise, foram auxiliadas pelo método bibliográfico, devia ter feito em PDF. A definição, primeiro, dos parâmetros de busca, e a definição das palavras-chaves, ela foi feita com base, em 3, bases de dados, né, Scopus, o Web of Science e Google. Depois dessa definição das palavras-chaves, eu utilizei a plataforma a base de dados Scopus para fazer a pesquisa. Então, depois dessa primeira análise para encontrar as palavras-chaves, né, apareceram diversas palavras, e aí eu verifiquei que, algumas não estavam de acordo com o tema, né, então eu busquei, as palavras-chaves de inovação sustentável, inovação e sustentabilidade, ecoinovação e inovação verde. E fiz, a pesquisa também com essa frase completa, juntando todas essas expressões, pela base de dados Scopus. E aí, a partir daí, foi feita uma análise da produção bibliográfica, né, encontrados, com essa frase, foram encontrados 3.851 resultados de títulos, resumos e palavras-chaves. E, a partir daí, fiz uma análise quantitativa das publicações sobre o tema, divididas em, ano de publicação, por autores, por países, né, com mais publicações, e aí o Brasil entra em 9º lugar. Os países europeus, lideraram, né, esse ranking, tirando a China, que estava em primeiro lugar. E por instituições de ensino, também por, mais citações, né, sobre o tema. Analisei também por áreas de estudo,
e por periódicos. E depois fiz esse recorte a nível Brasil, né, a produção acadêmica brasileira sobre inovação sustentável. Então, como eu falei, o Brasil está em 9º lugar no ranking de maior produção, né, de trabalhos envolvendo esse tema. E também fiz a partir da anual, também fiz por citação, por número, por publicações, por autores, por periódicos. E aí, a partir daí, fiz essa análise de conteúdo, com alguns principais conceitos identificados ao longo da pesquisa e exemplos práticos também encontrados sobre o tema. Então, tem os principais conceitos e a evolução, né, desse tema ao longo dos anos. Os principais exemplos práticos, né, ideias e inovações por trás dessa inovação sustentável. E uma proposição da definição construída a partir dessa análise dos principais autores encontrados. Então, com inspiração, eu defini como a inovação sustentável é o produto, a produção, o desenvolvimento e a exploração de um novo produto, processo, método, negócio ou comportamento que contribua de forma significativa para a redução dos impactos negativos, atendendo às múltiplas dimensões, né, ambiental, social, econômica e ética. Então, esse estudo, ele conseguiu observar um crescimento significativo no número de publicações sobre o tema, e esse fato, acredito que por causa da evolução, né, das políticas mundiais em busca do desenvolvimento do sustentável e também da inovação representar um componente importante para esse cenário de competitividade das empresas, né, governos. Mas ainda, o tema aparece de maneira bem segmentada, assim, com muitas terminologias, né, como eu falei, aparece não só inovação sustentável, mas eco-inovação, inovação verde, inovação e alguns outros também, outras terminologias. Então, apesar de cada vez mais fortalecendo, ainda temos alguns conceitos diferentes e terminologias, né. Deixa eu voltar aqui. E na segunda etapa, essa etapa está em andamento, é a parte da análise, né, da literatura, através da Associação Brasileira de Startups, Sebrae, fundações ambientais e outros especialistas para mapear o segmento de cleantech no Brasil. E logo após um estudo de múltiplos casos e para avaliação dos projetos com potencial inovação sustentável desenvolvidos, né, pelas universidades de Macaé e as startups participantes do programa Startup Macaé. Em paralelo, a terceira etapa, no dia 29 agora de julho, vai acontecer o Macaé Mais Sustentável, com o objetivo de reunir startups, governos e empresas para discutir, né, essa temática de sustentabilidade e encontrar sinergias entre esses atores participantes. E a minha participação, né, no projeto, acredito que vai gerar contribuições para incorporar na minha pesquisa. E na última etapa, a quarta etapa, que é antes né, de fazer as propostas da etapa de proposições, e com base no que vem sido estudado ao longo desses anos de mestrado, eu quero analisar
o que outras capitais de petróleo, né, cidades com perfis semelhantes, a de Macaé tem feito nesse tema. Então, Stavanger foi... Ixi, tá. Número errado. Desculpa. Aproveitando a parceria, né, do NUPEM com a Universidade de Stavanger, a gente já estou preparando um estudo sobre essa comparação, né, das cidades irmãs, e aí que vai se originar também num artigo. Então, essas seriam as 4 etapas que consolidarão a minha pesquisa. E para finalizar o meu cronograma, então a parte de revisão bibliográfica e pesquisa documental foi feita, a publicação do artigo de revisão bibliográfica que eu mostrei agora já está né, tá finalizado e vai ser publicado. E o estudo a aplicação, né, do questionário e do estudo de casos com as startups e com o estudo também da parte do mapeamento, né, das cleantechs, o programa, o Desafio Macaé Mais Sustentável, o estudo comparativo entre Macaé e Stavanger, e depois a análise dos dados, né, obtidos nas 4 etapas, e a elaboração e redação do projeto para janeiro e fevereiro, as revisões e ajustes para março, conclusão do projeto abril, e uma publicação, né, de um artigo final para maio. Então, acho que seria essa a minha apresentação. Então, obrigado, Maria Fernanda. Fernanda? Obrigada. A Oliveira já está... Mania de Fernanda, lembra da Maria Fernanda? Claro, pô. Como que eu vou esquecer ela? Pois é. A gente sempre, quando fala Fernanda, lembra logo da Maria Fernanda. Então, Fernanda, obrigado pela apresentação. Obrigada. E já passa a palavra, então, ao professor Rafael Malheiro. Por favor, Rafael. Você tem considerações, sugestões, críticas? Tá legal. Sempre bem-vindos. Tá, muito obrigado, professor Francisco Esteves. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade aí, o convite do professor Francisco Esteves, professor Cadu, né, da própria Fernanda. Então, muito feliz em estar participando aí desse evento, principalmente em rever vocês também. Tá? Primeiro, eu gostaria, né, de parabenizar a Fernanda, tanto pelo trabalho quanto pela apresentação que ela acabou de fazer. Deu para perceber aí que ela tem um domínio, né, sobre o tema que ela está desenvolvendo. Tá? Gostei muito de ter lido o trabalho escrito. Eu acho que você está desenvolvendo muito bem essa temática, né? Que é uma coisa que não é muito fácil, né? Aglutinar todos esses conceitos do que é inovação, sustentabilidade, ODS, startups, né? Conseguir costurar isso tudo e induzir, né, o leitor a formular, né, uma mesma opinião, né, do que você está tendo, certamente é um desafio. Né? Em relação assim, aos seus objetivos, né, eu diria que eles são bastante desafiadores. Né? E eu digo desafiadores pelos dois lados. Né? Primeiro, um lado mais positivo, né? Porque quando esse trabalho ficar pronto, ele certamente vai ser uma referência, né? No Brasil, e esse recorte, né, que você fala em fazer esse estudo de caso de Macaé, com certeza vai trazer resultados assim, inéditos, bastante interessantes, que vai vir mesmo a agregar, né, esse conhecimento, essa relação, né, que existe entre empreendedorismo e sustentabilidade. Mas tem um lado também, né, que eu vi que você está propondo vários objetivos específicos, né? E são 4 níveis, né, que você está propondo, fazer uma revisão bibliográfica, que você já até finalizou, né, que resultou nesse artigo científico. Depois você faria uma pesquisa secundária, o estudo de caso com Macaé, e depois esse comparativo, né, com Stavanger. Né? Então, assim,
Claro que isso aí é excelente, né? Mas, por um lado, a gente acende assim, um alerta, né, em relação ao prazo. Eu sei até que você colocou lá o seu cronograma, né, na página 9. Eu não estou muito assim por dentro qual é exatamente o seu prazo de defesa, né, de mestrado, mas assim, eu acho que se você tivesse assim, 2 dos objetivos que você está propondo, já seria excelente. E você está propondo 4 ou 5, né? Então, isso tem um lado bom, mas tem um lado um pouco, né, preocupante, assim, tangente a cumprir o prazo, né, para a defesa do mestrado. Depois, se você quiser comentar um pouco, né, sobre isso. E eu tinha uma perguntinha, né, em relação como é que você pretende fazer essa pesquisa sobre a relação com os ODS. Você fala numa publicação do IIN, 2005. Como é que eu queria que você me falasse um pouco dos detalhes, como é que vai ser feita essa pesquisa? Primeiro, respondendo a outra pergunta, a gente tem, né, por causa da pandemia, aumentou o prazo, então eu teria até 2024 para finalizar, né, o mestrado, para fazer a apresentação final. E aí a ideia é terminar ainda em 2023. E a segunda pergunta sobre os ODS seria essa pesquisa dentro das startups, né? Então, quais ODS as startups estão cumprindo, né? Quais desses indicadores as startups estão desenvolvendo, né? Então, seria mais pelo lado das startups. Então, abordar os objetivos que as startups estão incorporando, né, no trabalho. Acho que seria. Consegui responder, eu acho. Não, conseguiu sim. E você vai fazer isso através de entrevista, formulário? Vai ter alguma coisa para ser Isso. preenchida? Vai partir dos Seria próprios empreendedores? a partir de entrevistas, questionários e pesquisa mesmo, né? Por algumas que eu não consegui entrar em contato, mas por pesquisa. Fernanda, só desculpa. Fernanda já fez uma prévia disso quando a gente estava no Startup Macaé. Isso. Inclusive, já tem um formulário, tudo é óbvio que vai ser adaptado por uma nova versão, mas isso já foi feito, né, de forma piloto, sabe? Isso. Obrigada. Então, quer dizer que a Fernanda já tem material aí já para startar essa etapa. Bacana. Outra dúvida que eu tive é com relação a esse artigo a ser submetido. Vocês já sabem qual revista vai submeter ou vocês estão pensando ainda? Ainda Agora, acho que falei um pouquinho aqui. Agora eu tô voltou. sem áudio. Ainda não fechei qual seria a revista, né? Não fechamos ainda, estamos analisando qual seria. Que eu fechei ele agora, né? No mês passado, e aí com a qualificação dei uma parada também para fechar, né, aqui a apresentação, para voltar com essa parte. Não, tá ótimo. E outra dúvida também que eu tive é se você já tem contato com esse pessoal de Stavanger, se é o pessoal lá da incubadora que você citou no texto. Como é que você vai conduzir essa parte da pesquisa? É da universidade, né? Porque o Nupen, ela tem uma parceria com a universidade lá. O Cadu até vai fazer vai dar aula, né? Agora no final do ano, vai fazer um curso, né, Cadu? E então, e ele já esteve também lá, e alguns professores, né, e pesquisadores de lá já tiveram aqui, então tem esse contato já com o Nupen. Então seria eu já Não é bem também um contato, não, é um convênio, né? um convênio, isso. Contato é muito legal. Mais do que um contato, né? Um convênio. E no início, na época do pré-projeto também, a gente enviou o meu pré-projeto para alguns pesquisadores lá, então já tenho esse contato, né, inicial também. Não, tá ótimo, Fernanda. Bom, então eram essas minhas perguntas, né? Eu volto a dizer que eu gostei muito de ler o seu trabalho, né? Especialmente você está com um artigo pronto aí já para publicar. É bastante interessante, como eu falei, vai ser certamente um marco aí nessa temática.
E gostaria também de ver a sua participação, né, em eventos, na pesquisa também, bastante enriquecedora, né? Então, assim, só tenho mesmo a te parabenizar aí, te desejar sucesso aí nessa nova etapa, tá? E agradecer a participação. Obrigado. Obrigado, professor Rafael, e pelas suas contribuições, sugestões, que certamente serão consideradas, e passa a palavra para o professor Rafael Nogueira, por favor, Rafael. Bom, obrigado pelo convite, Fernanda, Carlos Eduardo e professor Francisco Esteves, participar dessa etapa tão importante de crescimento intelectual da Fernanda. Acho que é interessante a gente frisar aqui que a Fernanda ganhou uma filha, né, no meio desse processo. A gente, na universidade, entende que você tem uma dupla função, aí tripla, né, porque você também trabalha. Eu parabenizo aí a sua dedicação ao estudo, ao trabalho, ao mesmo tempo que você está gerenciando aí a chegada de uma menina, né, nesse mundo. Bom, eu fiz algumas anotações aqui, Fernanda, e eu acho que, assim, o momento de qualificação é um momento da gente parar para refletir um pouco, né, para ter uma leitura externa e a gente possa promover alguma reflexão para tornar o estudo mais contundente, né, para você seguir em frente. Bom, o Rafael ele apontou algumas coisas e eu queria também acrescentar outras aqui. Vamos lá. Então, sim, meu objetivo aqui é fazer o seu trabalho ganhar mais profundidade, crescer, certo? Então, não vou fazer nenhuma crítica à sua pessoa, são críticas construtivas. Eu acho que esse é um olhar de fora e eu fico feliz por saber que você está desenvolvendo esse trabalho no PPG-SIAC. O nosso programa ele tem uma tradição, você percebeu isso nas disciplinas, muito voltada para a dimensão da biologia, né, da ecologia, e a gente ainda precisa avançar muito nesse debate das inovações ou das interfaces com a sociedade, né, as suas diversas formas de interface da área ambiental com a sociedade. Você está promovendo uma interface aqui bem interessante, mas, ao meu ver, um pouco ampla, assim. Eu acho que, de repente, você poderia repensar um pouco algumas questões dos objetivos específicos, porque aqui já são 6 objetivos específicos, né, mais o objetivo geral, e ainda tem a questão da comparação com a Stavanger, né, a Noruega, enfim. Eu acho que é um volume grande de material que você tá colocando como possibilidade. Isso é normal, né? No momento que a gente está desenhando a pesquisa, a gente acaba que abre muito, mas chega um momento que é necessário a gente dar uma limpada para ganhar profundidade. Eu acho que um número bem grande assim, de objetivos específicos. Tá? Você pegar e fazer uma análise nacional, né, que é uma coisa que você se propõe, aí, um panorama do cenário nacional. Depois você vai para as startups instaladas em Macaé. Então, só isso já é uma tese de doutorado. Só a startup em Macaé já é uma tese de doutorado. Então, e aí depois você ainda vai para essa dimensão das startups que são dentro dessa dimensão que você está falando, né? Da sustentabilidade, inovações sustentáveis, enfim. Isso também é uma construção bem ampla, né? Bom, dito isso, eu vou aqui para o seu texto. Tá? Acho que meu primeiro ponto seria esse, assim, de repente não vale a pena você sentar, uma sugestão, tá? Vale a pena você sentar e repensar alguns objetivos, amarrar alguma coisa aqui, tirar uma coisinha ali, até para, assim, porque às vezes, Fernanda, a dissertação de mestrado, ela é uma entrada no universo da pesquisa. Então, a gente tem questões maiores que você vai responder depois, você vai responder se você tiver ainda interesse em fazer um doutorado, enfim. E aí você deixa aquela estrutura para você avançar depois. Se você bota muita coisa agora, às vezes você não consegue fazer tudo, ou
não faz com muita profundidade. Então, eu acho que essa é a minha principal dica hoje, assim, tá? Me coloco à disposição para conversar depois com vocês também. Bom, em relação ao texto, tá? Sendo cirúrgico na minha crítica agora ao texto. Bom, desenvolvimento sustentável é um conceito que recebe muitas críticas, né? Tem muitos pontos de vista, as pessoas se apropriaram, as empresas, os governos, enfim, as pessoas se apropriaram de um conceito do século passado, e aí existe uma crítica muito forte a esse conceito, e eu acho que é interessante você, como uma cientista, pelo menos evidenciar, né, de alguma maneira, que não é um conceito universal e que não é um conceito 100% seguro, digamos assim. Você usa o desenvolvimento sustentável, ele pode ser qualquer coisa. Você pode ver um prefeito da cidade de Macaé pode pegar o microfone e falar sobre isso. Então, assim, você tem que ancorar o seu argumento com base em estudos científicos. Eu acho que é isso, né? Você está dentro da universidade, fazendo uma dissertação de mestrado num programa de pós-graduação em ciências ambientais, e eu acho que falta um pouco, né, uma crítica construtiva ao seu trabalho, é você trazer autores e autoras mais atuais que estão debatendo esse tema, seja no conceito de desenvolvimento sustentável, né? Você cita logo de cara no seu texto uma referência de 1991. Tudo bem, trabalha com referências antigas, mas avançou muito esse debate. A gente tem aí trabalhos recentes, assim. Então, o que a gente espera de um trabalho que vai ser publicado, né, que vai ser defendido, que ele dialogue com os referenciais teóricos do momento. Então, você pode até falar, né, o desenvolvimento sustentável. Aí você cita esse trabalho de 1991. Mas de lá para cá, passaram 30 anos. Então, o que mudou nesse debate? É um debate muito interessante, com muitos desdobramentos. Então, e aí você vai encontrar para ampliar o seu texto na própria revisão da literatura que você fez, que, por sinal, é assim, muito bom esse seu trabalho inicial, fundamental. Você fez um trabalho brilhante ali nesse primeiro capítulo, né, que para mim é o primeiro capítulo da sua dissertação. Eu acho que seria legal se ele tivesse no texto mesmo, o seu texto, né? O capítulo 1, revisão da bibliografia. Isso tem que estar estruturado ali, para quem está lendo saber que é um processo que, às vezes, muita gente está fazendo pesquisa científica não faz. Então, você fez um trabalho brilhante, assim, esse capítulo 1, uma revisão sobre inovação sustentável é interessante, mas eu acho que, assim, na própria introdução do texto, você poderia trazer já algumas referências mais atuais, porque na introdução desse artigo, a maior parte dos trabalhos que você cita é de 2010, 2002, 2015. Então, hoje a gente, 2006, hoje a gente tem muita coisa, tem muitos trabalhos atuais que vão tratar sobre esse conceito. Então, a minha sugestão é, de repente, você melhorar um pouquinho a introdução antes de submeter. Se você tivesse publicado, eu nem ia perder tempo para falar desse artigo aqui, mas você falou que ainda vai submeter, então acho que ainda dá para fazer algumas alterações. Além disso, lá nas revisões, lá nas referências bibliográficas, tem uma maneira de você cita que ela precisa passar por uma revisão. Às vezes você usa as normas internacionais, às vezes você usa a BNT, então você tem que padronizar, claro, de acordo com a revista que você vai submeter. Você já escolheu a revista? Ainda não. Tá, então, de repente, a sua ideia seria, ali no segundo capítulo, eu falo de definições mais atuais, né? Jogar ali para cima da introdução, né? Também, porque assim, a introdução acabou ficando mais antiga, né? Fernando, mas isso é normal também, né? Um texto que Uhum. está em evolução, um texto que está em construção,
A introdução, ela é enxuta, você já apresenta ali um panorama geral do seu trabalho, mas também um estado da arte ali, sabe, você já tem que ir já apresentando, eu acho que de uma maneira mais profunda como está ali. E é normal, Fernando, a gente só introduz algo que já está pronto, né? Então, geralmente a gente faz uma introdução, assim, um rascunho, e aí depois a gente avança e reescreve um pouco a introdução. Eu acho que a introdução, você chama a atenção para o leitor. Se o leitor pega um texto e está falando de desenvolvimento sustentável, aí cita um trabalho de 1991, aí não avança muito no conceito, aí você já começa assim, pô, mas será que tem profundidade? Você só vai ver que tem profundidade ao longo da leitura. Então, a introdução é de impacto. Você tem que impactar logo na entrada, para o cara olhar e falar assim, caramba, eu vou ler isso aqui. Porque o que a gente quer é que nosso trabalho tenha impacto, que seja lido, né? Então, acho que a minha sugestão é que você repense um pouco a introdução do artigo, reveja a maneira como você citou lá no final nas referências, para seguir um formato, ou BNT, ou formato internacional, que isso está misturado. E quando você fala de análise de conteúdo, você tem que apresentar um referencial teórico-metodológico que te guiou. Você vai usar qual referencial? A Bardin, da linha francesa, análise de conteúdo da linha francesa, o pessoal lá do NUT, né, da educação que adora essa linha. Qual é o referencial teórico-metodológico da sua análise de conteúdo? Isso você tem que apresentar para quem pegar o seu trabalho e falar, pô, então ela fez análise de conteúdo com base nesse autor, nesse trabalho. Eu acho que assim, se eu fosse avaliador, eu ia falar. Se eu tivesse a capacidade intelectual de ser um avaliador do seu artigo, eu ia falar, a introdução ela precisa ter uma profundidade maior, citando autores e trabalhos mais atuais. O referencial teórico-metodológico da análise de conteúdo precisa ser apresentado, precisa estar em evidência, e as referências precisam ser organizadas. Feito isso, já está apto para ser publicado. Tá? Aí, vamos lá. Inovação sustentável. Você acha que você está desenhando um pouco esse conceito ancorado em outros autores, ou esse conceito já está posto aí? Inovação sustentável já está posto, você está trabalhando com ele, ou você está desenhando um conceito de inovação sustentável? Responde essa pergunta. Eu acho que eu estou desenhando, porque eu encontrei diferentes, né, terminologias não, mas diferentes definições, e aí eu acho que eu fui juntando uma definição na outra, né, e aí a definição antigas, né, com as mais atuais, e acho que está sendo desenhado. Acredito que esteja desenhando, né, ainda. Acho que eu não, apesar de ter já feito, né, o artigo, essa parte, acho que ainda até o final aí do mestrado, pode ser que ainda mude um pouco o conceito que eu estou pensando agora, que seja. Sensacional. Então, se você está desenhando um conceito, aí assim, você tem que ser bem didática mesmo. Bem didática, para que outras pessoas possam entender, né? E possam ou te citar, ou falar por que acha que tem que ser modificado. Então, eu acho que você tem bastante contribuição, né? Já tem experiência, ter passado pela startup, enfim, agora está no Sebrae, né? Então, eu acho que você tem capacidade para isso, mas você tem que ser muito didática para desenhar esse conceito, né? Inovação sustentável. E aí, eu acho que é o Machado, né? Você cita lá o Machado, pesquisador lá da Fiocruz. Eu não sei, eu acho que você poderia pensar em outras pessoas, deixar ele de lado, porque esse cara, ele pesquisa tudo e, ao mesmo tempo, sabe, escorrega bastante, assim. Eu vou depois te sugerir outros autores. Ou, inclusive, o Fábio Scarano, ele tem alguns textos bem legais, assim.
O texto tem um livro do Fábio Scarano, que é um livro, ele fala de regenerantes de Gaia, é um livro recente, está sendo discutido no Ciclo Selvagem, Dante, uma editora. Ayrton Krenak tem feito algumas falas, né, em cima desse livro. E eu acho que esse livro ele pode te ajudar quando você fala algumas questões ali. A sua formação qual é? Só para entender. Engenharia química. Engenharia química. Então, dá para perceber quando você fala assim, serviços ecossistêmicos, está no teu texto. Equilíbrio ecológico e manutenção de serviços ecossistêmicos. Bom, acho que você tem que ancorar essa fundamentação sua aqui, tá? E aí você tem que dialogar com esse referencial das ciências ambientais, sabe? Buscar aí os autores mais clássicos das ciências ambientais para tornar o teu texto mais denso, tá? Porque nesse momento dá para perceber assim, equilíbrio ecológico, sabe? Você está pensando Macaé, tudo que parece e é evidente para a gente que não tem equilíbrio ecológico. Se não fosse o Chico, maluco aí, fazendo criação de Parque Nacional da Restinga de Urubatiba, fazendo estudos aí nos ecossistemas, eu acho que o dano seria muito maior. Se você pegar o caso do estuário do Rio Macaé, é totalmente impactado. Assim. Tem mudanças, inclusive, no material genético de peixe. O professor Maurício Mussi tem feito vários estudos revelando o nível de toxicidade desse ecossistema. Rafael, eu lembro do seu primeiro, quando você era estagiário, fez aquele trabalho sobre metais pesados na lama, no sedimento do... Lembro bem. Nossa, tem chumbo, cádmio, antimônio, tem tudo. A economia do petróleo trouxe progresso, não sei para quem, que não consegue... Você não precisa nem saber o que é desenvolvimento sustentável, conceito de sustentabilidade. É só sair na rua para cheirar o ar de Macaé, beber a água, primeiro que não deve beber. Se beber, você pode contrair. Bom, e pisar sem descalça na rua, enfim, você vai ver que Macaé não é sustentável, no conceito mais frágil de sustentabilidade. Né? Então, é uma lástima. Pois é. Tem um cara que ele escreveu um livro, ele foi bem criticado, A Ferro e Fogo, Iron Dean. Ele é um norte-americano e ele escreveu a história da devastação da Mata Atlântica. E aí ele vai falando o processo histórico da invasão, né? Invasão indígena, invasão portuguesa, enfim, vai contando os casos, né, da história. E aí, por fim, ele fala do nomadismo industrial predatório. É um conceito que ele fala, nomadismo industrial predatório. Fernanda, essas empresas de petróleo estão aqui para extrair petróleo. Acabou o petróleo, bye bye Macaé. É um garimpo, Macaé é um grande garimpo. É isso aí. É isso aí. Macaé é um grande garimpo. Aqui é a capital do petróleo, definido por lei, né? Quem assinou essa lei, decretou essa lei, está preso em Bangu. Eu conheço Serra Pelada, não tem diferença nenhuma, é muito parecido. Imagino. Eu não conheço, não tive esse privilégio de conhecer, ver com os meus olhos. Até o nível de prostituição é parecido. Imagino. É difícil falar de sustentabilidade de Macaé dentro desse contexto de geopolítica global, né? De extração de um recurso que ele, por si só, ele é passageiro, né? Então, o meu último... Assim, eu queria conversar bastante com você, Fernando. Sério, com você, com o Fabiano, com o Chico, seria uma experiência enorme poder ficar mais tempo conversando. Mas eu também fico preocupado em relação ao tempo, enfim, né? Se eu tô me alongando muito, mas falar de sustentabilidade nessa cidade, assim, você tem que tomar um pouco de cuidado para você não ser coaptada pelo discurso e achar que dá para aplicar aqui. Então a gente tem que revelar que assim, o impacto está sendo muito violento, só não é mais forte porque tem a criação de unidades de conservação, que são áreas que seguram um pouco. Mas você vê danos bem gigantescos, e o Rio Macaé é um dos principais ecossistemas agora que vai sofrer bastante, né, com as termoelétricas e com... Já vem sofrendo, né, com essa uso, né, pela indústria, o uso da água pela indústria. Então, a sustentabilidade, para quê? Para quem? Né, a favor de quem? Contra quem?
Eu acho que são assuntos que a gente não pode deixar passar, né, Fernando? Senão a gente fica um discurso um pouco, não sei se não é vazio, não é isso que eu quero falar, mas ingênuo. Pode ser um discurso um pouco ingênuo, sabe? Tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Eu acho que eu senti falta de referências quando você fala de equilíbrio ecológico, manutenção de serviços ecossistêmicos, trazer mais, dialogar mais com a ciência atual, assim, o que está sendo mais debatido atualmente. Eu acho que você, se fizer esse movimento, eu sei que você passou por um momento muito bonito, né, muito, muito bacana mesmo, de uma mulher que se dedicou, que, né, não parou uma criança no mundo, e agora ela já está com 1 ano, então eu acho que você pode ganhar agora um pouquinho de profundidade, principalmente no momento que ela dorme, no momento que a criança dorme, é um momento de paz, de sossego, aí você dialogar mais com a ciência, com a literatura, né? E você já encontrou algumas pérolas nessa primeira investigação sua, na revisão bibliográfica. Eu acho que falta pouco para você submeter aquele artigo ali. E olha, para não me estender muito, Fernando, eu encerro a minha participação aqui. Agradeço pra caramba a oportunidade de dialogar com você, com o Cadu, saber que o Cadu também está crescendo intelectualmente aí. É uma pessoa que é muito interessante ver. Eu tive a oportunidade de participar da banca dele e ver agora o cara traçando voos aí bem altos, assim. Então, parceiro que eu tenho aí, né, contemporâneo da minha idade, vamos construir uma história juntos aí. Obrigado, gente. Obrigado, professor Rafael, pelas suas contribuições, sugestões, reflexões. E, realmente, Rafael, eu tenho lido muito sobre a história do Fórum Mundial, né? E tem grupos gigantescos lá questionando a questão da sustentabilidade, porque quando foi criado o conceito lá na conferência, lá em Estocolmo, em 71, foi lançada pelo Armstrong pela primeira vez essa ideia, ficou um conceito muito eufórico, desenvolvimento sustentável, que nem era tanto os radicais, os xiitas, mas também não era tanto os liberais da escola de Chicago, os Chicago Boys. Então, meio termo, então criou-se desenvolvimento sustentável. Aí, só que, ao longo dessas décadas todas, mostrou que, principalmente o pessoal de mais, digamos, esquerda, entre muitas aspas, eles acharam que isso abriu uma estrada para mais degradação, para mais perda de biodiversidade. Todo mundo querendo ser sustentável, usando esse nome, que aliás é muito fácil. Desenvolvimento sustentável, é tudo sustentável. Então, é uma reflexão que está em voga, o mundo todo está debatendo essa questão. Na realidade, a gente está, na minha opinião pessoal, né, como humanidade, numa sinuca de bico. Porque quando a gente criou a Revolução Industrial lá atrás, na Inglaterra, no século XVIII, final de 17, 18, a gente queria o quê? Desenvolvimento a qualquer custo, desenvolvimento infinito. Às custas de quem? Dos recursos naturais. Muitos deles não renováveis, né? Então, a gente quer crescer, 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 mas tudo às custas da natureza, que ela é finita. Ela tem seu equilíbrio. Isso já arrombou Alexander, em 1804, publicou um livro, aliás, isso até ali, vou ter que preparar uma aula sobre isso, que a natureza, eles já viram o lago de Valência, na Suécia, Venezuela, nos barrancos do lago, que o lago já teve 10 metros acima do nível da água que ele tem hoje, devido ao quê? A retirada das florestas pelos espanhóis. Quer dizer, os espanhóis mudando o clima na Venezuela. Aí ele criou o conceito de Gaia, que ele chamou de microcosmo, microcosmo. Quer dizer, depois o Lovelock, em 1972, criou o conceito de Gaia, pegando a ideia de Humboldt, que o americano é craque, pegar os conceitos antigos e alemães e publicar como sendo coisa nova. Então, o conceito de Gaia, que está tudo em equilíbrio, a Terra é um organismo vivo, hoje se questiona muito isso. Então, o problema é que nós não temos saída.
Para onde vamos? Nós vamos colapsar, uma sociedade colapsa. Essa pandemia agora seria um momento para a gente repensar tudo para buscar esse tal crescimento sustentável. Só para isso, nós temos que mudar hábitos de vida. E ninguém quer mudar hábitos de vida. Não se muda hábitos de vida numa geração. Por isso, a educação é tão importante no Brasil, mais do que nunca. Quando você, por exemplo, vai no Hortifruti, aqui em Macaé, qualquer lugar, e passa meia hora escolhendo uma maçã bonitinha, porque você quer aquela maçã para ser bonitinho, como a gente quer, recebeu toneladas de pesticidas, inseticidas, agrotóxicos, aí vai. Que foi para a água, vai para o rio Macaé, que você bebe, ou faz no café, enfim. Aí depois, você sabe por que tem tanto aluno com câncer de tireoide? Ou como no Nordeste, no Ceará, no Cedro, crianças que nascem homem, sexo masculino, sem pinto. A Federal do Ceará publicou agora um trabalho. O grande número de crianças que mora nas comunidades todas do Açu do Cedro, que nascem sem pinto. É um cotoquinho de pinto. O que aconteceu? Mutações que aconteceram, provocadas por agrotóxicos, aí vai. Não vou falar que isso aí vai até... Mas, de qualquer maneira, eu queria só uma reflexão para concluir, dizer o seguinte: o mérito, tudo que nós estamos falando aqui do professor Cadu, eu sou apenas um coadjuvante do Cadu, com o qual eu tenho aprendido muito essa questão de inovação. O Cadu é o grande mestre da UFRJ em Macaé. E a reflexão que eu gostaria de colocar é um tema desse, que é eminentemente transdisciplinar, ele cabe aonde? Que departamento, que instituto, que programa de pós-graduação? Ele está em todas. Já nós não, docente da UFRJ, sobretudo em Macaé, a nossa cérebro aqui é do século XIX. Nós ainda estamos procurando um departamento de engenharia civil, que André Rebouças fez isso em 1808. Ele ainda fala em engenharia civil, mecânica, produção. Nós só temos uma engenharia só, gente. Problemas, enchente. Enchente quem é? É da hidrologia? Por que Macaé tem enchente? Esse é um problema da hidrologia. Não, esse é um problema da economia. Não, esse é um problema social, da sociologia. Esse é um problema ecológico. E a enchente está acontecendo aí direto. E nós discutimos de quem que é a enchente, no departamento de hidrologia, se é colega da hidrologia, se é colega da hidrologia. Você vê que, enquanto os problemas estão aí todos, como diz a sustentabilidade, nós estamos discutindo em Macaé, da UFRJ, coisas do século XVII, XVIII, XIX. Portanto, eu questiono qual é o papel nosso enquanto universidade pública aqui na região. Ficar discutindo nossos egos? Vamos pensar. Nós somos pagos, nós custamos muito dinheiro para o erário público. Nós temos que prestar conta do povo brasileiro, aqui no NUPEM, que nós estamos do lado de uma favela, da comunidade, que a gente chama de comunidade, mas é uma favela, que paga imposto para manter nosso salário. Mas muitas vezes a gente quer só prestar conta para a Petrobras, para a Vale, para a BNDES. Mas quem paga o nosso salário, quem paga a nossa pesquisa, quem paga a nossa bolsa, é o coitado que acabou de tomar uma cachaça ali, aquela talagada de cachaça, deve ter pago imposto para pagar a nossa... Ele que é o nosso patrão. A eles que nós temos que devolver. No entanto, a gente discute horas. Você vai participar de reuniões aqui na UFRJ Macaé, 2 horas, 3 horas, para discutir essa assinatura. É digital, analógica, é presencial, é não sei o quê, e o povo passando fome, passando ânsia de conhecimento científico. Eu estou meio revoltado, porque eu ouço tanta besteira aqui em Macaé que chega um ponto que extrapola. Então, nós temos que ser mais, parar de falar e fazer. Nós já não dá mais para ficar discutindo o óbvio, porque o povo precisa de nós. Do contrário, o nosso futuro é que não é sustentável. Professor Cadu, desculpa a veemência, é porque ontem eu participei de umas reuniões tão ridículas que deixa a gente meio... Vossa Excelência tem alguma contribuição, Cadu, a fazer? Eu tenho. Obrigado, Chico, Rafael Nogueira, Rafael Malheiro. Bom, Fernanda, primeiro, sinta-se muito prestigiada ter na banca aqui o professor Francisco Esteves, Rafael Nogueira e Rafael Malheiro. Acho que não é para qualquer um. Então, sinta-se honrada aí por essa oportunidade de eles estarem aqui discutindo com você o seu trabalho. Deixa eu só, acho que até para que a Fernanda possa aqui já ter alguns encaminhamentos. Primeiro, acho que da fala do Rafael Malheiro, ele colocou, né, sobre essa dificuldade em se aglutinar e
costurar temas tão complexos quanto inovação, desenvolvimento, sustentabilidade e startups. Acho que se a gente perguntar para especialistas, tentar definir com especialista, cada especialista vai dar uma definição, são temas que realmente são extremamente complexos, difíceis de se definir. Então, o que é uma startup? Né? É difícil a definição. O que é inovação? Também existe. E sustentabilidade é a mesma coisa. O Rafael Costa trouxe, né, uma fala relacionada a isso. E então, o seu trabalho tem essa complexidade, e indo na linha das sugestões do Rafael Costa, acho que, de fato, acho que é um ganho, tá, a gente reduzir escopo para ganhar profundidade. Né? Acho que esse é um ponto que acho central. Até vou colocar essa questão da comparação com Stavanger, é um tema, como eu estou envolvido, e a Fernanda participou comigo quando a gente começou a discutir esse conceito das cidades irmãs, e a gente identificou a oportunidade de comparar, à luz do trabalho dela, né, o que Stavanger faz para promover inovações sustentáveis, o que Macaé poderia fazer, que não faz, tentou fazer, enfim, como que a gente pode aprender, dado que eu visitei lá e vi que eles estão mais avançados que a gente nessa temática. Mas, de fato, era uma proposta muito voltada, já pensando num projeto para doutorado da Fernanda, tá? À luz disso, poder avançar para um projeto de pesquisa internacional, a partir da parceria que a gente tem com o Stavanger. Mas aí concordo com o Rafael, com o tempo que ela tem para o mestrado, talvez seja muito melhor, né, a gente reduzir esse escopo para ganhar profundidade no tema. E eu acho que a gente tem como estratégia, que não é uma estratégia tão acadêmica, né, do ponto de vista metodológico para a dissertação dela, a gente tem a proposta de, no dia 29, agora é aniversário da cidade de Macaé, Macaé completa 209 anos, se não estou enganado. A ideia é fazer esse desafio Macaé mais sustentável, que nada mais é do que reunir as pessoas, né, com o interesse de discutir esse debate que foi iniciado aqui já nessa qualificação. Então, a Fernanda colocou ali na apresentação dela, mas ainda não está totalmente definido e organizado, estruturado. A gente está fechando aí os últimos detalhes para que a gente possa confirmar esse evento no dia 29, mas eu queria desde já convidá-los, né, e vocês possam colocar na agenda para participar. Seria uma sexta-feira, durante uma manhã, a gente convidar vocês, já estão na nossa lista de pessoas, né, que a gente gostaria que estivessem nos painéis, e, além de vocês, convidar alguns outros parceiros da indústria, né, empresas que trabalham com essa temática. A gente convidou a Transforma, a Naturix, convidar as startups, que aí é objeto de estudo da Fernanda. A gente está convidando 4 startups para participar de um painel para discutir essa temática. Enfim, e aí a gente consegue mapear também os discursos, né, a percepção de como esse tema está irradiado aí pela nossa sociedade, tendo os atores do governo, das empresas, da academia, da sociedade, né, participando com a gente lá. Então, a ideia é fazer algo bem informal, né, tomando café da manhã, depois um almoço com música ao vivo, e aí, para quem gosta, já toma um chopp, né, para a gente comemorar o aniversário da cidade, podendo discutir esse tema que é tão importante. Então, acho que deixo esses encaminhamentos. O outro, né, a continuidade da pesquisa da Fernanda está focada também em buscar informações sobre esse panorama no Brasil. Acho que a gente precisa olhar, né, essa discussão das startups, clean techs, como foi definido, também no cenário nacional, para saber se o que tem sido feito em Macaé está de acordo ou não, né, com boas práticas nacionais. Mas acho que o grande desafio que a gente tem, Fernando, que eu coloco aí como resumo dessa discussão, é que, tendo em vista a complexidade desse tema, e você percebe que tem várias armadilhas dentro desse tema, ou seja, discutir sustentabilidade é cheio de armadilhas, Rafael colocou algumas. Discutir inovação, conheço várias armadilhas sobre esse tema. Discutir startup tem outro. Juntar isso tudo é um tema cheio de armadilhas. Então, acho que o ponto principal é a gente delimitar, tem um capítulo de delimitação da pesquisa, a gente delimitar muito bem, né? Olha só, não estamos discutindo a sustentabilidade de Macaé, a gente está discutindo o movimento de startups e a potencial contribuição deles para o município. Então, algumas discussões, essas armadilhas, a gente delimita e deixa de fora do estudo, isso precisa ficar muito claro. E aí eu
quero contar muito com a ajuda sua. Rafael já se colocou à disposição, Rafael Costa, mas Rafael Malheiro, não sei se o Chico e o Rafael Nogueira conhecem bem, mas para mim é o grande cara, o grande empreendedor em sustentabilidade aqui do campus, aqui do centro, excluindo no PEN, né, aqui nas engenharias. Ele é o grande empreendedor, é o cara que trabalha com os alunos, coloca a mão na massa, faz projetos, e acho que também tem muito a contribuir nessa pesquisa, nessa parte mais aplicada com as startups, com a Fernanda. E Chico nem se fala, né, Chico, dando todas as grandes diretrizes e a linha geral. Então, acho que agradeço mais uma vez por aceitar esse convite. Acho que tem um timaço aqui para a gente conseguir construir esse projeto, que, de fato, Fernanda, acho que fazendo bem feito, com a devida profundidade, acho que esse trabalho tem tudo para se tornar uma referência no tema. É isso, agradeço aí. Fala. Carlos Eduardo, então vamos fazer o seguinte, o que nós temos que fazer é dizer se o trabalho está, se o estudo possui qualidade técnico-científica no contexto do nosso programa para a sua conclusão, e a sua conclusão é viável, tendo prazo, sim ou não apto. É isso que nós temos que responder depois. Então, eu sugiro, Fernando, você pode... Não é isso, Rafael, que você já participa muito de remota, agora a candidata se retira, é isso? Aí o Cadu pode chamar ela pelo Zap. Vai ser rápido, a gente já Tá bom. conversa aqui rapidinho. Tá bom, Fernando? Já. Tem que parar a gravação. Será que ela... Fernanda, deixa eu... Como é que faz? Manda cada uma mensagem de voz. Uma mensagem, desculpa. Ô, Rafael, você também é jovem cientista, né, do Estado? Da Ferraz. Eu? Não, Não, então confundi aqui. Alguém do CRIOS ali entrou em contato comigo. Lembra quem é? Você lembra? Mas é recente isso? Eu entrei agora. Mas alguém do CRIOS entrou em contato comigo. Ah, não, você com o edital da melhoria nas escolas. Oi, voltei só para parar a gravação e sair de vez. Espera aí. Eu conversei com você o edital. O edital. Melhoria nas escolas, né? Já confundi aqui.